Olá amigos, eu sou o Rodrigo Carvalho e seja muito bem-vindo ao Engenharia de Garagem. No vídeo de hoje, iremos continuar com o nosso braço robótico. Daremos introdução à parte matemática do projeto. Então acompanha comigo na tela e solta a vinheta. E na vinheta de hoje a gente tem que colocar um monte de número, equações, vetores, tudo passando pela tela. Manda lá, produção! Muito bem, pessoal, vamos lá. Ah, esse modelo aqui que eu estou apresentando, ele vai pegar, é como se fosse aquele robozinho, aquele braço robótico que eu tinha apresentado. Como que a gente vai fazer para poder pegar e fazer esse cara aqui se movimentar sem que a gente pega e... Quer ver, por exemplo, se eu for movimentar só um eixo desse cara aqui, ó, deixa eu pegar aqui... Opa, peraí. Eu vou movimentar só um eixo dele, só para a gente poder ver aqui. Ó. Cadê? Rotacionar. Aí. Aqui vai ser... Aqui, ó, tá vendo? Se eu for rotacionar só um eixo, ó, olha o que acontece. Ou eu levanto o negócio todo, ou eu abaixo o negócio todo, tá vendo? Né? Eu não consigo pegar e fazer ele ir para frente ou ir para trás aqui, simplesmente girando, né? Aqui, ó, quer ver? Eu vou rotacionar agora o outro eixo aqui, só para a gente poder ver. Aqui, de rotacionar. Então, vamos lá. Ó, se a gente pegar e rotacionar ele aqui, ó, tá vendo? Ele faz um arco, eu não consigo fazer ele pegar e vir e manter a mesma altura e vir tracionando, né? Se eu quiser esticar, a mesma coisa, ó, tá vendo? Ele só sobe aqui, eu não consigo esticar ali na mesma altura aqui que eu tenho, por exemplo, em Y, né? Só avançar X. Então, como que a gente consegue resolver isso? Bem, da seguinte forma. A gente vai ter que pegar e usar um pouquinho de matemática aqui nesse negócio. Vamos definir que esse cara aqui é um vetor. Né? Deixa eu pegar e ocultar esse cara aqui e ocultar esse aqui também, só para a gente poder trabalhar. Vamos definir que esse cara ele é um vetor. Como é que funciona um vetor basicamente? Ele vai ter uma componente x e uma componente y, né? Então eu vou pegar, traçar duas linhas aqui só para a gente poder pegar, chamar de xy, né? X, e aqui eu vou traçar a componente y. Legal. Se eu quisesse pegar e determinar esse vetor, eu vou ter que pegar e descobrir o valor dele aqui na minha componente x e o valor dele na componente y. Isso aqui é um vetor cartesiano, tá? Tá aí. Aí se a gente pegar a medida, então eu vou falar, ó, esse meu vetorzinho aqui, ó, ele tem quanto? Opa, não é esse aqui que eu quero medir. Era esse. Era esse. Cadê? Aqui. Aqui, ó, por exemplo, em y, opa, peraí que não pegou bem y. Ele vai ter 53, tá vendo? Por em x, 53. Ele está 45 graus aqui. Deixa eu colocar o transferidor aqui para a gente ver. Em relação ao x, ele está a 45 graus. Né? Legal. Eu determinei, então, o comprimento eu determinei o meu vetor aqui. Para eu saber o comprimento dele, que é desta ponta aqui até esta ponta, até a outra ponta aqui de cima, né, que é este... Opa. Peraí que ele não mediu. Daqui até aqui. Ele mede 75. Né?
E como que a gente chega nisso daí? Deixa eu abrir a calculadora aqui só para ficar fácil. É o famigerado Teorema de Pitágoras, que vai ser o quê? A soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Então vamos lá, 53 vezes 53, que é 53 ao quadrado, né? 2089. Como é 2089 mais 2089, a gente pode multiplicar por 2. 5.618. Agora a gente tira a raiz, deixa eu ver, a raiz quadrada, que ele não tem aqui, mas a gente pode levar isso aqui a 0,5, que é a mesma coisa. Deu 74,95, aproximadamente 75, certo? Bacana. Esse aqui é um vetor cartesiano. Tem um outro tipo de vetor, que é o que a gente vai usar aqui inicialmente, que se chama vetor com coordenadas polares. Como é que funciona o vetor de coordenadas polares, basicamente? O vetor de coordenadas polares, ele funciona da seguinte forma. Ele vai ter um raio, que nesse caso aqui nosso seria 75, tá vendo? E um ângulo em relação à referência dele. Então, por exemplo, nesse caso aqui ia ser 45 graus. Aqui, ó. Aqui até aqui. É assim que a gente vai pegar, vai determinar o nosso vetor em coordenadas polares. Tá? Aquele robô, ele trabalha em coordenadas polares, entre aspas, né? Na verdade, o pessoal chama de coordenada cilíndrica, porque ele gira em Z, mas vamos tratar só da parte do ombro e do cotovelo dele aqui, né? Enfim, continuando. Como que a gente determina esse cara aqui? Vamos lá. Agora a gente vai para a parte um pouco mais pesada da matemática aqui. Deixa eu subir aqui. Opa. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar, eu vou definir que o meu vetor resultante, o que é o... Opa, peraí. Cadê? Aqui. Legal, tá aqui, né? O que eu vou definir? Eu vou definir um negócio chamado vetor resultante. O que é isso? Vetor resultante é quando eu tenho dois vetores e somo eles. Como é que funciona a somatória de vetores, Rodrigo? Bem, eu vou explicar ele em coordenadas retangulares ou cartesianas, que é mais fácil do que explicar em coordenadas polares. Tá? Mas, a grosso modo, imagine que eu tenho esse vetor e aí eu adiciono um novo vetor. Tá? O nosso novo vetor. Quanto que mede o meu vetor resultante? Se a gente medir diretamente aqui, ele vai ser... Não ver aqui. Espera aí. Só traçar uma linha de referência aqui para eu poder pegar. Beleza. Vamos lá. Então, continuando. Como é que a gente vai chegar nesse nosso vetor resultante aqui? Né? Se a gente somar os comprimentos, a gente tem o comprimento total do meu vetor. Né? Então, tá aqui, daqui, deste ponto até este ponto, que a gente estava falando 75, 75, então na diagonal tem 150. Bacana. Como que vai ser, então? Basicamente, é eu simplesmente pegar a minha coordenada x desse cara, somar com a coordenada x desse cara aqui, eu vou somar com a minha coordenada x desse cara. E a minha coordenada y desse cara aqui, eu vou somar com a coordenada y desse. É assim que a gente determina um vetor resultante. Né? Então, por exemplo, aqui o meu vetor resultante, ele tá, como os vetores eles estão alinhados aqui, ou seja, tem a mesma direção, mesmo sentido, eles vão literalmente se somar nas duas coordenadas, mas pode ser que seja um pouco diferente. Por exemplo, vamos lá. Né?
Se eu pegar aqui, ó, esse carinha, deixa eu rotacionar ele aqui. Aqui eu baixei 45, eu vou girar ele 90 graus, que é para ele fazer 45 para baixo. Pronto. Tá mais ou menos, beleza. Ótimo. Câmera, exibir. Pronto, beleza. Estamos aqui. Como que vai ser agora a determinação dos nossos vetores aqui? Deixa eu traçar aqui uma coordenada x e uma y. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa coordenada x. E esta daqui será a nossa coordenada y. Certo? Legal. Então, o que que acontece agora? Eu tenho este vetor aqui apontando, entre aspas, para cima, né, mas a 45 graus ascendente, e eu tenho esse outro cara aqui a 45 graus descendente. Né? Legal. Como que eu vou somar, definir minhas coordenadas aqui? Deixa eu pegar aqui a intersecção dos dois, para a gente... Boa. Aqui eu tiro. Bom. Linha. Tira também. Pronto. Aqui. Bem, a altura é a mesma, né? Só para a gente pegar aqui em x. E erase esse cara. Pronto. Legal. Vamos lá. Como que vai ser, então? Eu vou ter aqui, ó, o meu comprimento do primeiro vetor em x, o meu comprimento do meu segundo vetor em y, tá? E a altura dos meus dois vetores. Só que qual a diferença de um para outro? Se eu pegar em relação à minha origem, esse aqui está apontando para cima, esse aqui está apontando para baixo, certo? Certo. Então, o meu vetor resultante vai ser o quê? Ele vai ser uma linha reta partindo de x, andando 2 vezes 53 aproximadamente, até aqui. Né? Que vai dar cerca de 106 aí, quer ver? Vamos somar tudo. Vai. 106. Certo? Então, a gente aprendeu o que é o vetor resultante aqui. Bacana. Como que a gente vai aplicar agora isso aí dentro do nosso modesto robozinho aqui? Como que a gente vai aplicar isso? Da mesma forma. Eu vou ter um vetor aqui. Deixa eu ampliar aqui a tela agora, para poder aparecer mais ele. Aqui. Eu vou ter aqui, ó, um vetor aqui e outro vetor aqui. A somatória desses meus dois vetores vai ser o vetor resultante. Então, por exemplo, nessa posição aqui, eu vou ter um vetor resultante. Deixa eu pegar uma chave, só para a gente poder apontar. Eu vou ter um vetor resultante aqui partindo da minha origem, que é aqui embaixo, apontando aqui, apontando exatamente aqui no final dele. Se eu pegar e baixar, o meu vetor ele vai ter este formato aqui, certo? Voltando, deixa eu diminuir isso aqui agora, deixa eu ver como diminui. Aqui, opa. Ai. Vamos lá. Muito bem, é isso aqui. Como que vai ficar isso na parte matemática aqui? A definição. Eu vou ter aqui, ó, o meu vetor resultante, que eu estou chamando de x3, tá vendo? E y3 é o meu vetor 3. Ele vai ter o quê? Ele vai ser a somatória das minhas coordenadas em x, a somatória das minhas duas coordenadas em y. E o que que eu defino aqui? A minha condição de limite, digamos assim, que é o quê? Que é o comprimento dos meus dois vetores, que vai ser o quê? A somatória dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a raiz de y1 ao quadrado mais x1 ao quadrado é igual a 75, que é o comprimento do braço, né, de cada um dos bracinhos. A mesma coisa vale para x2 e y2. Legal, a gente chegou aqui agora num sistema de 3 incógnitas e 3 equações. Né? Resolver. É trivial resolver isso? Não, nem um pouco. Aqui, ó, ele me mostra a minha resolução. Então, o que eu falei para ele aqui? Ó, dados... eu montei o sistema aqui, né? Eu falei, ó,
Dado x3 e y3, eu quero que você me encontre x1 e y1, x2 e y2, em função de x3 e y3. Né? Ele me achou aqui. O que ele achou aqui? Ele achou dois valores para x. Esse aqui é x1, dois valores. Eu tenho um para a parte positiva e outro para a parte negativa de x. Eu tenho y1, um para a parte positiva de y e outro para a parte negativa de y. Eu tenho aqui para x2 a mesma coisa, a parte positiva de x e a parte negativa de x. E aqui para y, certo? Legal. O nosso robozinho aqui, para termos didáticos, ele não vai pegar, ele não vai girar 180 graus com o braço dele não vai torcer 180 graus. Como não vai torcer 180 graus para ele trabalhar na parte negativa de x, né, eu posso simplesmente não trabalhar com a parte negativa do x aqui. Eu vou trabalhar eventualmente com a parte negativa de y. Por quê? Porque ele pode pegar, estar numa referência, ir acima da referência, abaixo da referência, e o meu vetor ele pode estar apontando para cima ou para baixo, mas na direção de x ela vai ser sempre uma só. Tá ok? Muito bem. Continuando. Dadas essas equações aqui cartesianas, né, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que transformar este treco para coordenada polar, o resultado. Então, por exemplo, eu quero saber a posição de x1 e x2 para quando eu quero pegar e ir no ponto 74 e y1 e y2 para quando eu estou no ponto 75. Ótimo, ele vai calcular isso daqui. Ele primeiro vai me dar a matriz completa, né, das posições possíveis que eu posso ter, né? E eu vou tomar as que eu quero. Então, aqui, estou pegando a posição 00, que é o 1. Estou pegando a posição 10, que é 74, que é o y positivo. A 20, que é o x2 positivo. E a 30, que é o x2, ou y2 positivo. Estou pegando toda a parte positiva aqui. Legal. O que eu faço aqui? Eu calculo a partir do cálculo de tangente, eu consigo chegar no meu ângulo. Como é que é? Bem, basicamente, a tangente vai ser o quê? Vai ser o y sobre o x, né? Ou a minha coordenada x, a minha coordenada y dividido pela minha coordenada x, que é o que eu fiz aqui. Eu achei a minha tangente, eu pedi a tangente a menos u, ou arctangente, que é para eu conseguir pegar, saber o valor em ângulo. Esse ângulo ele é dado em radianos, eu tenho que fazer a conversão de radianos para graus. Nos dois aqui, tanto para x, tanto para o meu vetor 1, quanto para o meu vetor 2. O comprimento dele eu já sei. Certo? Legal. A partir dessas coordenadas aqui agora, a gente consegue fazer a movimentação do meu amiguinho aqui. Como? Eu posso incrementar aqui, ó, eu vou manter y em 75 e vou, por exemplo, decrementar aqui o x. Vou colocar aqui ele para 50 agora. Ótimo, ele já pegou, resolveu todo o sistema e me falou, ó, as novas inclinações dos seus servomotores vai ser o quê? Vai ser 70 graus no motor, em um dos motores e menos 3 no outro motor. Tá? Esse aqui é o motor nesse exemplo aqui que eu estou mostrando aqui. Esse daqui, né, o que sobe, e a outra inclinação ali é do motor que desce aqui, tá? Muito bem. Feito isso, a gente tem que montar um programa em Arduino. Está aqui o nosso modesto programa. Tá? O que eu fiz aqui? Eu defini o valor, quem iam ser os pinos que seriam os servomotores, tá? Eu defini aqui as variáveis, instanciei elas, fiz o setup delas, então eu falei que o S1 é o servo 1, o S2 é o servo 2, enfim, associei uma a outra. Aqui foi só um início de porta serial que eu precisava monitorar. Tá? Esse pin mode aqui, input pull up, é que eu estou definindo o pino para o botão do joystick, que é o que vai trabalhar o agarra aqui. Então eu falei que é o botão 3, certo? Aí eu defini as minhas equações, né? A equação do ângulo polar 1 e do ângulo do meu vetor impolar do meu segundo vetor, né?
Eu chamei polar 1 e polar 2. Aqui, eu entro com as coordenadas x e y que eu quero chegar, e ele vai me dar o meu x1, o meu x2, e eventualmente vai ver se a minha coordenada ela está dando 180 graus para trás, para ele subtrair de 180, senão o motor inverte, enfim. O mesmo vale para x, só que em x isso quase nunca acontece. Bem, aqui eu declarei as variáveis que eu vou usar para trabalhar, então aqui ó, o valor de x, que é o que ele vai ler no meu potenciômetro x, o que vai ler no potenciômetro y, o que vai ler no potenciômetro que controla a base. Tá? Aqui ele faz a leitura, muito bem, ele vê aqui se a leitura é maior que 700 ou menor que 300, se ele estiver dentro desse intervalo aqui, o meu joystick está no meio. A mesma coisa vale para x aqui. Muito bem, continuando. Aqui ele verifica se o botão ele foi para zero. Toda vez que ele vai para zero, ele pega ou ele abre a garra ou ele fecha a garra. Ele verifica se a garra já está aberta, se ela estiver aberta. Ele... Aberta não, se ela estiver fechada, ele abre, né? E quando eu apertar de novo, ele vai ver que ela não está fechada, então ele vai fechar ela. Só isso. Aqui é uma condição para eu poder definir o comprimento dos vetores, né, para ver se eu não estou ultrapassando o limite dele. Né? Então eu estou calculando a minha hipotenusa aqui. Ela tem que ser menor do que 149, que, por exemplo, é quando eu estou com o meu braço com extensão máxima, que é 150. Certo? E aqui ele recebe os valores. Então o que acontece? Ele vai receber o valor de o ângulo do vetor 1, vai receber o ângulo do vetor 2. Ele vai ver se não veio erro, porque eventualmente você pode ter divisão por zero e ocorre de, por exemplo, ele pegar e te dar valores não reais, que são os valores imaginários. Quando você começa a ter raiz de número negativo, né, esse tipo de coisa. Aí você começa a ter os valores imaginários. Como a gente não consegue trabalhar com valores imaginários aqui nesse tipo de variável, ele vai dar erro. Então, eu descarto eu não deixo ele fazer gravação quando eu tenho erro aqui. Tá? E eu coloco um delay de 100 milissegundos aqui, que é para ele fazer a atualização a cada 100 milissegundos. Muito bem. Apresentar o projeto agora aqui no Tinkercad. Aqui no Tinkercad, o que a gente tem aqui? Eu tenho os 4 motores, tá vendo? Que é esse daqui. Eles vão ser ligados aqui diretamente ao Arduino. Aqui eu tenho 3 potenciômetros. Por que eu tenho 3 potenciômetros aqui? Porque esses dois aqui, eles representam o joystick, tá? E esse aqui é o meu botão do joystick. Muito bem. Então, estes dois aqui vão controlar 2 motores, né? Quando eu girar um potenciômetro aqui, ele vai tentar girar os dois para poder acompanhar a coordenada. E esse daqui vai controlar um motor só. Certo? E esse botão aqui vai controlar o último motor, que vai ser para abrir e fechar. O projeto basicamente é isso, cara. Não tem mais nada. O segredo todo está na matemática que a gente aplica para fazer esse negócio funcionar. Certo? Muito bem. E agora? Bem, agora eu vou pegar, eu vou mostrar o... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui, só para a gente poder ver. Arquivo, abrir. Impressora 3D, impressões, case, abrir. Ó, esse aqui foi uma caixa que eu fiz, tá? Deixa eu virar ela. Para a gente poder pegar e colocar os controles. Essa aqui é a caixa e tem a tampa. Deixa eu abrir a tampa aqui. A tampa, que é essa daqui. Onde vai o joystick. Aqui.
onde vai o joystick e o potenciômetro. Aqui vai o joystick, aqui vai o potenciômetro, tá? Só para concluir agora, remostrar o projeto aqui. Aqui a gente aperta para a garra fechar, tá? Eu vou levantar ela aqui perpendicular, tá? Ele vai movimentando os dois motores para tentar manter perpendicular o movimento. Agora a gente vai girar até lá no coisa aqui em cima. E vou baixar ela perpendicular ali, ó. Ele vai baixando os dois motores. Até encaixar, tá vendo? A hora que a gente abre, cai. Muito bem, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dá seu like. Se inscreve no canal, isso ajuda pra caramba a gente. Reforça aí a querer fazer mais vídeo. Deixa seu comentário. Seja educado nos comentários. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!